medida da injustiça é a mensagem da quinta do clamor. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis, capítulo 15, versículo 16. A promessa feita para Abraão de que o seu povo só voltaria para a terra prometida após 400 anos de servidão e aflição, debaixo do domínio de povos que não eram regidos pela onipotente mão do eterno Deus, e ainda posteriormente ao cativeiro, a qual seriam sitiados pelos amorreus que residiam aos pés das montanhas que cercavam a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo, permitiu cumprir essa palavra no tempo de Josué, sucessor de Moisés, o qual registrou nos anais da história o dia em que o divino Deus, através do pedido do seu servo, permitiu parar o sol e a lua para que os amorreus, povos inimigos desde a antiguidade, fossem em batalha exterminados de vez, no momento em que se cumpria a palavra do Senhor que dizia que a medida da injustiça deveria estar cheia para que esse povo desocupasse aquilo que Deus havia prometido a Abraão no passado. E assim aconteceu. A terra parou de girar em sua órbita em torno do seu eixo imaginário, fazendo com que o sol e a lua não dessem tréguas aos inimigos do povo de Deus, uma vez que a iniquidade dos amorreus havia chegado ao ápice da sua maldade, tornando assim cheia em sua medida ao cumprimento da palavra do eterno Deus. Os amorreus, com seus reinos implacáveis e com a sua contínua perseguição ao povo de Deus, mesmo estando debaixo da permissibilidade do eterno, nos ensina para os dias de hoje de que o mundo, ainda que esteja cheio de iniquidade, encharcado pelo contínuo pecado de uma sociedade distante dos mandamentos de Deus e regado pelas diferenças sociais que foram construídas debaixo de muita escravidão, que ao longo de mais de 2000 anos se mantém como um império maligno, se fazem todas inúteis frente ao juízo divino que se mostrará implacável em seu julgamento, que por ora ainda não se deu, por conta da medida da injustiça da nossa sociedade não ter chegado ao limite do entender divino, o que por amor e misericórdia a esta humanidade corrupta nos permite ainda estar vivos em nossos pecados, à espera de um arrependimento, porém já prontos para um juízo final. A longanimidade, a paciência de Deus tem sido a toda prova em nossa era, mas tudo tem um fim. Tudo será posto às claras. Nada ficará encoberto diante dos olhos do eterno Deus. Todos que escravizaram, subtraíram vidas por conta de ganância e poder, prestarão contas acerca dessas vidas no dia do juízo. Ditadores como o da dinastia Qin na Coreia do Norte prestarão contas pela morte de mais de 1.600.000 pessoas. O revolucionário comunista Pol Pot, lá no Camboja, prestará conta acerca de 1.700.000 vidas mortas em seu governo. Bashar na Turquia e Dekitojo no Japão, Leopoldo II na Bélgica, Adolf Hitler na Alemanha com mais de 17 milhões de mortos, Joseph Stalin com seus 23 milhões de mortes na União Soviética, Mao Tse-tung com 78 milhões de mortos na China, Muammar Gaddafi na Líbia, Saddam Hussein no Iraque, Bashar al-Assad na Síria, os Estados Unidos, a Rússia, Israel, todos esses países com poder bélico e nuclear que estão a serviço das guerras e seus interesses comerciais darão conta desses genocídios no dia do juízo. Os governantes atuais e os anteriores, lambuzados nessa maldita corrupção sem fim, a sociedade que ainda tolera a exploração do assalariado, os empresários em suas indústrias que manipulam os números, exploram a mão de obra fabril, poluem o meio ambiente, os comerciantes que obrigam os seus funcionários a fazerem inúmeras horas extras por conta do baixo salário, distanciando-os das suas famílias, as donas de casa que escravizam e abusam das suas empregadas domésticas nos seus afazeres, as roupas da moda que estão expostas nas vitrines dos shoppings, feitas por trabalho escravo infantil, os bancos que abusam na cobrança de juros, as escolas que escondem o seu mau ensino e abusam da inocência das crianças, as vistas grossas acerca do crescimento do comércio de drogas e da pirataria, a manipulação da informação através dos veículos de mídia, a tentativa da destituição do núcleo familiar por militantes que tentam impor o seu modo de viver, e os partidos políticos que vivem de forma luxuosa às custas do sofrimento do povo, todos estes não passarão impunes aos olhos atentos do eterno Deus, porque está escrito na segunda carta de Pedro que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham portado
tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A força do seu braço não mudará a humanidade. A sua inteligência, a sua expertise adquirida ao longo dos séculos, a sua habilidade para os negócios, a sua posição social, o seu poder e influência e a sua habilidade linguística não suportarão e muito menos justificará as suas más obras perante o eterno Deus. Porque está escrito em Isaías capítulo 64: ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenhas. O Senhor busca um relacionamento íntimo contigo. O Senhor lhe chama ao arrependimento. O Senhor lhe oferece uma vida com propósito, uma vida com propósito do seu reino, uma vida sem conchavos, uma vida sem atalhos, uma vida regida pela soberania de um Deus amoroso que aguarda de nós um arrependimento sincero, onde os pecados do passado serão lançados no mar do esquecimento. Porque se ainda não está cheia a medida da injustiça desta humanidade atual, é porque Deus espera de você o arrependimento dos seus maus caminhos. Que Deus os abençoe.